Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero e intenciono que sim, tá? Que estejam todos muitíssimo bem. Como vocês podem ver, gente, eu tô falando com vocês aqui direto do berço, eu nem levantei ainda, né? Hoje é sábado, eu tinha um outro vídeo para postar para vocês, mas eu decidi contar para vocês uma experiência que eu tive que é muito importante, gente. E essa experiência ela traz um alerta, né? Que eu acho que neste momento em que nós estamos agora, esse alerta, ele é muito importante, sabe? Mas não é coisa de medo não, tá? Não, só me ouça, tá? Ouça até o final para você compreender o que me aconteceu, tá bom? Bom, eu estava num hospital, tá? Era um hospital diferente, né? Não era aqui. Eu estava no hospital, estava num quarto sozinha, sabe? Eu estava num quarto sozinha, deitada numa cama. E eu vendo, assim, eu percebia movimentações, sabe? Era como se, assim, tivesse corredor, eu percebia as movimentações nesse corredor, para lá e para cá. E de repente eu comecei a prestar atenção que o quarto onde eu estava não tinha muita luz. Sabe quando você não acende a luz de um cômodo que tem e ele fica assim meio escurinho? E tava daquele jeito. E de repente, eu até então eu não lembro, eu não sabia que eu estava pensando, sabe, gente? Olha para vocês verem a importância da gente vigiar os nossos pensamentos, tá? Até então, eu não sabia que eu estava pensando, mas o fato de eu estar naquele quarto, não ter muita luz, eu não sabia onde eu estava exatamente, né? Só sabia que era um hospital. Mas eu não sabia se eu estava lá para ser recebendo tratamento ou o que estava acontecendo, mas eu estava lá. Então, de repente veio uma criatura assim, gente, muito tinha muita raiva nessa criatura, muita raiva mesmo. E ela vinha assim pra cima de mim, sabe? Era tipo um. E na hora eu senti um vampiro. E veio pra cima de mim aquela criatura e eu gritei. Na hora que eu gritei, que eu pedi por socorro, aí veio a equipe espiritual, sabe? Os seres de luz retirou aquela criatura, sabe? E ficou um mestre comigo. E eu perguntei para ele o que vocês vão fazer com ele, o que vai acontecer com ele. E aí o mestre falou comigo assim: tá tudo bem, não pensa, tá tudo bem, ele vai ser tratado, tá tudo bem. Aí eu fiquei assim, poxa vida, como que, né? Como que deixaram essa criatura escapar? Vai vendo, tá, gente? É bem interessante. Assiste até o final para você entender. Eu tô. Como que deixaram, pensando comigo, como que deixaram uma criatura dessa escapar, que não sei o que tem. Aí ele olhou para mim e falou assim: só não pensa. E saiu. Quando ele saiu, eu comecei não, eu comecei a sentir medo e eu vi o corredor se transformando em um rio, mas um rio com águas muito sujas, sabe? E eu vi uns peixinhos pulando para cima. Sabe quando os peixinhos estão nadando contra a correnteza? Daquele jeito. Eu vi os peixinhos voltando, aquele monte, aquele monte. E aquela água, mas a água estava numa fúria, uma violência. Aquele rio, parecia que ela estava com uma, sabe? E eu vi aquilo ali e eu comecei a imaginar, gente, a criatura se esgueirando pelo rio novamente e chegando até mim. E realmente aconteceu novamente. Eu gritei, mas eu gritei de novo. E eu gritei por ajuda e pedi ajuda. E na hora eu pedi ajuda a São Miguel Arcanjo, sabe?
Aí eles vieram novamente, retiraram a criatura. E eu fui e perguntei assim pro mestre que ficou comigo, mas por que que ele voltou? Você disse que estava tudo bem, que... Aí ele foi e olhou para mim e falou assim, ele não voltou, você o chamou de volta. Eu falei, como assim? Como que eu vou chamar uma... Jamais faria isso, eu não chamei não. Ele falou assim, chamou sim. Você não percebeu? É o seu pensamento. Ele é uma criatura sua. É o seu pensamento. É você quem cria. Toda vez que você pensa nele, ou que você sente medo, ele vem. Gente, na hora, bingo, a ficha caiu. Eu falei, peraí, então sou eu, não é ele. Que até então eu pensava assim, como que essa criatura tem tanta raiva de mim, que não sei o que tem, sabe? Eu tô passando para vocês aqui, gente, eu nem filtrei a informação ainda, assim, sabe? Mas eu tô passando, se houver mais algo a acrescentar, depois eu faço outro vídeo acrescentando a essa vivência, sabe? Aí o mestre foi e falou para mim, falou assim, olha, toda vez que você sente medo e pensa, ele vem, ele suga a sua energia. Por quê? Porque é você que está chamando por ele. Não pensa, só não pensa, para de pensar. E saiu novamente. É interessante que quando a criatura veio, aquele rio, ele desapareceu. E os mestres todos vieram e levaram. E falou para mim, não pensa mais, só não pensa. E eu, ok, fiquei, né? E eu continuei pensando, gente. Só que assim, como eu percebi que aquele pensamento, que aquela criatura estava ali, porque eu tinha criado, era um pensamento meu, era um sentimento meu, cada vez que ele voltava, ele estava com menos raiva, ele está, sabe, com menos ódio, menos medo, e foi diminuindo essas emoções. Foi diminuindo essas emoções. Por último, ele chegou perto de mim, ele, né, eu vi assim um monte de gente, um monte de criatura numa fila assim sendo levada, e eu vi também nessa fila. Aí eu fui comecei a pensar nele, mas assim, eu não pensei mais com medo, não pensei mais com raiva. Eu comecei a ter um sentimento de amor por aquela criatura. Eu comecei a pensar nele com amor, sabe? E de repente ele chegou assim perto de mim, já com uma aparência totalmente transformada, totalmente diferente, já tinha luz na aparência dele, ele estava com as vestes toda branquinha, sabe? E antes ele estava com as vestes escuras, rasgadas, todo mulambento, o rosto todo deformado. E chegou perto de mim assim, com o rosto já todo modificado, ainda falou, e virou para mim e falou assim, tá na hora de você parar com esse jogo. E eu encarei e falei assim, ok, vai com Deus. Falei desse jeito para ele, para essa criatura. Falei, vai com Deus. E ele olhou assim e veio um ser de luz e ele acompanhou, não precisou mais ser arrastado. Ele simplesmente foi. Ali eu entendi que aquele ser, ele aceitou o tratamento. Ele aceitou, sabe? Nossa, gente, foi incrível demais. Aí eu percebi, cara, somos nós, sabe? Somos nós quem criamos tudo. E aí continuou, sabe? No que eu vi, assim, ele sendo levado, já diferente. Porque todas as vezes que ele vinha até mim, eu não chamava, eu não gritava mais por ajuda. Eu já ia imaginando ele perdendo força. Todas as vezes que ele vinha, já estava com menos raiva, já estava com uma, sabe?
E fui imaginando aquele sentimento perdendo a força que tinha, sabe? E eu fui e enviei ele para a luz, sabe? Enviei aquele sentimento, aquele pensamento para a luz. Aí eu fui e ali eu entendi que aquele rio é o meu corpo emocional, sabe? Era o meu corpo emocional. O que que eu fiz? Eu fechei meus olhos. Engraçado, né? Eu tava lá e eu fechei os olhos. Eu fechei os olhos porque lá eu tava acordada, tá, gente? O corpo tava dormindo aqui, mas lá, né? Aí eu fechei os olhos e eu comecei a imaginar todo aquele rio se transformando em um lago, sabe? Toda aquela água, ela se transformou em um lago bem lamacento, sabe, gente? Um lago de águas bem sujas. Deixa eu arrumar isso aqui, gente, tá machucando minhas costas. Ai, um lago assim com a água bem suja, sabe? E eu imaginei este rio se transformando nesse lago lamacento. Ali eu pedi que toda a hierarquia de luz, todos os mestres ascensos, o Senhor e a Senhora de Sírio, Sanat Kumara e Lady Vênus, Hélios e Vesta, o Senhor e a Senhora de Arquituros e todos os arquiturianos de pura luz. Convidei os mestres ascenso, todos os orixás, e convidei toda a hierarquia de luz, todo mundo, literalmente todo mundo, que eles fizessem ali em volta daquele lago um grande círculo. Eu pude ver todos os mestres, todos os raios. Gente, mas ficou um arco-íris tão lindo sobre esse lago, sabe, assim, descendo no lago. Eu via assim, ó, descendo no lago toda aquela energia. E eu pedi que eles me ajudassem a transformar aquele lago, emanasse muito amor e luz para aquele lago. Na hora eu imaginei, eu vi assim, ó, e eu comecei a olhar para o lago. De repente eu vi uma mancha escura, mas muito escura. Na hora eu falei, é o medo. E eu peguei aquele medo assim numa bola arco-íris muito linda de todos os raios. E essa bola ela foi girando essa mancha, como se essa bola girasse assim, ó, essa mancha. E essa mancha ela foi ficando pequenininha, 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 até pum, dissolveu em luz, sabe? Ela se dissolveu em luz. E quando eu olhei para o lago, gente, o lago estava cristalino. A água estava cristalina. Eu consegui enxergar o fundo do lago. De tão cristalina que essa água ficou. Eu observei todos os mestres e eu agradeci, fui imensamente grata. De verdade, eu senti de verdade, sabe? Gratidão de verdade por esse trabalho. Agradeci todos eles, né? Todos que participaram nesse trabalho de purificação, de transmutação do meu corpo emocional. Eu entendi que aquele lago é o meu corpo emocional, sabe? Eu entendi que aquele lago é o meu corpo emocional. E eu pedi para eles que me ajudasse, que deixasse aquele lago sempre ativo e sempre cristalino, sabe? Que toda oração que eu fizesse, tudo que eu fizesse fosse colocado amor e luz naquele lago, para que assim, que todas as vezes que eu tiver um pensamento que não seja de amor e luz, que esse pensamento, na hora, esse pensamento ele se dissolva em amor e luz neste lago. Eu serei lembrada todas as vezes que eu tiver um pensamento que não for de amor e luz, esse pensamento ele será dissolvido em amor e luz neste lago. Este lago é o meu corpo emocional. Este lago está em mim. Então, eu recebi essa bênção dos mestres ascensos, né?
Agora eu tenho a minha parte, né, gente? A minha parte. Porque a minha parte é observar meus pensamentos. A minha parte é me tornar observadora, tá? E como disse lá a criatura, parar com esse jogo, tá, gente? É muito sério a responsabilidade que a gente tem sobre nós, sobre, sabe, sobre aquilo que atraímos para nós. É uma responsabilidade. A gente não pode se dar o luxo de pensar, de ter pensamentos que não sejam de amor e luz. Nós não podemos mais nos dar esse luxo de ter pensamentos que não são de amor e luz. Eu entendi a responsabilidade que eu tenho, a minha responsabilidade em observar meus pensamentos, sabe? Estamos aqui, pensamentos que não é de amor e luz virão. Eu sei disso. Os mestres, sabe, falam, olha, vai acontecer, mas você agora você tem tudo o que você precisa para transformar isso em amor e luz e envia para a luz. Nunca envia um pensamento, um sentimento, nunca solta ele sem que você transmute e envia para a luz. Eu falei, bingo. Gente, sabe, os elementais autogerados é isso. Quando nós ficamos muito tempo com um certo tipo de pensamento e sentimento, seja de raiva, de medo, não importa, o sentimento, o medo, quando nós ficamos muito tempo com medo, nós mesmos criamos esses seres. São os chamados elementais autogerados. E eles começam a nos acompanhar. E toda vez que você sente medo, aquele elemental, que seja de raiva, seja de ódio, ele vai sugar a sua energia. Ele vai estar o tempo todo grudado em você. Eu entendi. Ali eu entendi que aquele ser, na verdade, vivia grudado em mim. Que às vezes eu estava... Essa semana mesmo eu senti um esgotamento tão forte que nem na academia eu dei conta de ir. Meu marido chegou, eu falei para ele, ele perguntou, aí você não foi na academia hoje? Eu falei, eu não dei conta. Eu estou muito cansada, eu não sei. É um cansaço, mas não é um cansaço no... É sobrenatural o meu cansaço. Aí ele olhou para mim e falou assim, ok. E eu comecei a arrumar a casa, eu senti a necessidade de dar uma faxina na minha casa. Dei uma faxina na minha casa, preparei um banho para mim, sabe? Fiz um banho de ervas para mim, fiz com a espada de São Jorge, alecrim, né? Depois, se vocês quiserem, eu deixo para vocês o que eu uso nos meus banhos. À noite eu eu coloquei o incenso, acendi velas pro meu anjo de guarda, pra mamãe Oxum, né? Agradeci pelo dia. E ontem eu ainda estava nesse esgotamento, que eu falei, isso não é natural. Aí eu tô fazendo a oração de Arcanjo Miguel novamente, né? Falei assim, deve ser, né? São catarses e tal. E soltei. Aí veio essa revelação para mim durante a noite, essa libertação. Sabe, gente? Veio essa libertação. E a gente não pode mais, gente, dar o luxo de ficar pensando, tendo pensamentos que não sejam de luz e amor. Nós não temos mais. Essa vivência me trouxe para mim essa responsabilidade que eu tenho. Essa responsabilidade foi a forma como a espiritualidade achou de me fazer compreender realmente, que eu entendia com o meu intelecto, mas a gente precisa entender com a nossa alma, com o nosso coração, sabe? A nossa responsabilidade em tudo isso. Então, meus amores, é isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? Gratidão e namastê. Vamos crescer juntos, centelhas.